Suor incomoda, não incomoda? Hiperidrose causa desconforto, mas pode ser tratada. O suor excessivo pode ser um transtorno físico e emocional para muitas pessoas, dificultando tarefas simples, tarefas diárias, e tendo até mesmo consequências para a saúde mental. Como evitar? O que significa? Vamos conversar agora com o cirurgião torácico Dr. Wolfgang Aguiar, falando justamente sobre essa questão. Dr. Wolfgang, boa tarde, bom tê-lo novamente aqui com a gente no Boa Tarde Clube. Boa tarde, queridos. Sempre um prazer falar com vocês. Acho que essa tua abertura foi excelente. É justamente esse o ponto. 1 a 2% da população tem hiperidrose e isso muitas vezes atrapalha demais no dia a dia e na vida dessas pessoas. Dr. Wolfgang, o que é hiperidrose? Hiperidrose é um excesso de suor. Quando a gente está falando em pensar em tratar alguém que tenha excesso de suor, mais importante do que a quantidade que essa pessoa sua é o quanto isso atrapalha a vida dela, a rotina dela, a questão social, a questão profissional. E é isso que vai indicar uma abordagem de um profissional qualificado na área. Aí eu lhe pergunto, a gente falou aqui, até mesmo consequências para a saúde mental. Não é exagero quando falamos isso não, né? Não, esse é um dos principais pontos, inclusive, esses pacientes que têm hiperidrose, eles acabam tendo consequências psicológicas muito intensas. Isso modula a maneira como a pessoa lida com o mundo e como ela encara a relação com outras pessoas e a autoimagem dela mesma. Suor é uma coisa normal, todo mundo tem que suar, né? Mas quem tem hiperidrose, além disso, como é que se identifica? Pela quantidade de suor que exala isso? Por exemplo, o suor ajuda a manter o corpo frio, né? Todo mundo sua, como eu disse agora há pouco, principalmente em temperaturas altas e também de pessoas que praticam exercícios. Mas para quem tem hiperidrose, como identificar inicialmente? Qual o primeiro sintoma? Isso. Existem 2 tipos de hiperidrose, a primária e a secundária. O que a gente vai falar principalmente é sobre hiperidrose primária. Essa é uma situação que começa em geral na adolescência, com um excesso de suor localizado em algumas partes, comumente mão, axilas e pés, mas pode ter em outras partes do corpo também. E a pessoa sua demais, a quantidade é exagerada, mesmo que ela esteja num ambiente que não esteja tão quente, mesmo que ela não esteja praticando exercícios, ela sua. Quando fica nervosa, ela sua mais também. Então essas pessoas acabam tendo um incômodo muito grande por esse suor exagerado. Então, como não é hereditário, como é que se adquire a hiperidrose ou depende de cada pessoa realmente? É uma característica individual. Como eu disse, 1 a 2% da população tem. Existe casos de associação familiar, o pai tem, o filho também, mas muitas vezes acontece de forma esporádica, sem ter nenhuma relação com questões familiares. Entendi. Então, mas não preciso ficar nervoso, desesperado, tem tratamento, como é que devemos ter, qual o primeiro passo a ser dado para alguém que identifica que tem hiperidrose? Essa questão do tratamento é muito importante a gente frisar alguns pontos. Existem diversas alternativas hoje em dia, e isso é muito interessante, de que vários profissionais atuam nessa área e oferecem tipos diferentes de solução para o problema, né? É muito importante na nossa área entender que a cirurgia que a gente oferece para o tratamento da hiperidrose primária é uma das alternativas, não é a única, mas ela possui várias vantagens. É um procedimento único, o paciente vai fazer uma vez só, vai ficar resolvido para o resto da vida. A cirurgia é simples, os riscos são muito baixos, a recuperação é rápida. A gente tem que tomar muito cuidado com alguns colegas que acabam achando, até por desconhecimento, que a cirurgia possa ser complexa, né? Além da cirurgia, existem outras alternativas, várias outras alternativas, mas que em geral são paliativas. Elas exigem que tu fique repetindo procedimentos ou passando produtos todos os dias ou de tantos em tantos tempos. Mas é muito importante entender que a cirurgia é uma opção, assim como outras alternativas são opções também. E aí cada paciente, dentro do seu problema, entendendo como ele tem dificuldade, o que atrapalha ele no dia a dia, a gente encaixa uma opção perfeita para o caso dele e da maneira como ele pensa e como ele quer resolver o problema. O senhor falou em funções paliativas. Muita gente
tem automedicamentos, né? Busca informações através de internet. Né? É perigoso isso, né, doutor Wolfgang? Com certeza. Os comprimidos que existem para esse tipo de situação, eles em dose alta podem causar problemas importantes. E em uso crônico também. Então, mesmo que se opte por esse tipo de opção de tratamento, é importante ter um colega médico que acompanhe esse paciente ao longo do tempo. Uhum. Então, independentemente de tudo, o melhor é procurar um profissional especializado. Sempre, né? Muitas vezes a primeira porta dos pacientes é a dermatologia, né? Mas a cirurgia torácica também é uma opção de porta de entrada. A gente acaba avaliando os casos que têm indicação cirúrgica, que não são todos, são alguns casos que vale a pena pensar na opção cirúrgica, não é para todo mundo, né? E os casos em que não há indicação cirúrgica, a gente encaminha para colegas que lidem com os outros tipos de tratamento. Uhum. É sempre importante ter o diagnóstico inicialmente, não tem para onde correr, né? Exato, mas esse diagnóstico da hiperidrose, isso é importante a gente entender, ele é muito de uma conversa no consultório. Ele é um diagnóstico clínico, porque como eu já frisei, o crítico da questão da hiperidrose é o quanto ele atrapalha a pessoa, e não a quantidade absoluta de suor que a pessoa sua, né? Entendi. Doutor Wolfgang, muito obrigado pela participação. Estamos sempre à disposição, principalmente quando o assunto for saúde, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Até a próxima. Pronto, conversamos agora há pouco com o Dr. Wolfgang Aguiar, cirurgião torácico, que abordou o assunto hiperidrose. É realmente interessante, hein? Hiperidrose é bom para quem tem esse... Não vou nem dizer que seja um transtorno, né? Porque talvez seja exagerado. Mas é bom consultar um especialista, é bom consultar um profissional para que possa, com certeza, analisar e avaliar e recomendar o melhor tratamento possível. 2h54, 2h54.